Terça-feira, 16 de maio de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Mausoléu de Pelé é aberto ao público. Espaço mostra a carreira do rei do futebol. Revisão do marco temporal preocupa produtores catarinenses. Se medida passar no Supremo, centenas de famílias podem ser afetadas. Comitiva Internacional do Rio Grande do Sul visita empresas nos Estados Unidos. Governo estadual busca estreitar relações com multinacionais e investidores. Apple é investigada na França por suspeita de adulterar vida útil de smartphones. Analfabetismo no sistema prisional. Força-tarefa busca a erradicação nos presídios catarinenses. Tem a previsão do tempo para a sua região. E ainda, Petrobras abandona a política de paridade internacional dos barris de petróleo. Essas e outras notícias a partir de agora, no Pix News. Olá, estamos ao vivo para todo o Brasil. Obrigado pela companhia. Agora são 20 horas e 7 minutos. E está aberto a visitação ao Mausoléu do Pelé, o rei do futebol. O local é mais um espaço para os fãs homenagearem o maior ídolo do futebol de todos os tempos. Fãs e amigos estiveram nesta segunda-feira na inauguração do Memorial do Rei. Um espaço em homenagem a Pelé dentro do cemitério em que os restos mortais do craque descansam. O evento contou com a presença do ex-jogador Edinho, filho do maior jogador da história, falecido em dezembro, aos 82 anos. Mais um momento marcante para nós da família e mais um impulso na eternização, do nosso rei. No espaço de 200 metros quadrados, o público poderá ver uma simulação da torcida do Santos nas paredes. O túmulo dourado carrega imagens de momentos marcantes da carreira do eterno rei do futebol. Ainda 2 estátuas em tamanho real de Pelé e as camisas que vestiu ao longo da carreira. Santos, New York Cosmos e Seleção Brasileira. Fui o primeiro a pisar nessa linda responsabilidade e essa homenagem que se presta hoje ao rei, esse mausoléu fantástico. Mas o que mais me emocionou foi ele estar em volta dessas fotografias, povo brasileiro o abraçando, porque Pelé é eterno. Estou todo arrepiado, vontade de chorar, porque ele foi uma referência para a seleção brasileira, para o Santos Futebol Clube, e no mundo não existe jogador maior do que ele. O espaço fica no Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, o cemitério mais alto do mundo segundo o Guinness, o livro dos recordes. Vamos encontrar um espaço super personalizado, feito com muito carinho, são 200 metros quadrados, tem estátuas de tamanho real feitas em latão do rei, tem na sepultura réplicas da taça Jules Rimet, painéis com gols feitos pelo rei e também o famoso soco no ar. Nas paredes, a torcida do Santos, o piso em gramado sintético imitando um campo de futebol. A expectativa é que o local, a menos de 1 quilômetro da Vila Belmiro, se torne um ponto turístico em Santos. A entrada é gratuita e os interessados devem reservar o ingresso na internet. E a possibilidade de revisão do marco temporal pode colocar em risco diversas propriedades rurais em Santa Catarina. Caso áreas produtivas sejam alteradas para indígenas, diversas famílias podem perder até mesmo o sustento. O assunto foi debatido esta semana pela comunidade e pelos poderes legislativo e executivo. Lucas é agricultor em Cunhaporã, no oeste de Santa Catarina. Ele é a 4ª geração a trabalhar na propriedade rural da família, onde produzem diferentes tipos de grãos. Mas a possibilidade de as terras serem demarcadas como reservas indígenas tem preocupado o agricultor. Lá não existe índio, não tem nenhum índio, nunca teve. Tanto esse ano no IBGE não teve nenhum índio, no ano passado também não teve. No ano 2000 houve essa invasão, depois eles saíram de lá e desde então não tem índio como não havia antes. Se nós vier a perder essas propriedades, nós não temos segurança jurídica para estar investindo em outro lugar.
Se nós compramos e pagamos essas terras, qual é a garantia que nós vamos ter de comprar uma área em outro lugar, em qualquer lugar do Brasil? Assim como Lucas, centenas de agricultores estão preocupados com o futuro das propriedades. Muitos deles estiveram em Florianópolis participando de uma audiência pública promovida pelo Parlamento catarinense. Em pauta, uma ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e cujo julgamento deverá ser retomado no início de junho. Essa ação pode mudar a tese do marco temporal, atualmente em vigor no Brasil, que defende que os povos indígenas só podem reivindicar terras caso estivessem vivendo sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal. A preocupação é que uma futura decisão do STF possa alterar essa data e assim permitir a ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas, prejudicando centenas de famílias de agricultores ou pequenos proprietários catarinenses. Muitos deles descendentes de antepassados que adquiriram as terras e os títulos de propriedade mais de um século atrás. Nós somos um município agro, 63% da economia as áreas atingidas giram um valor adicionado de movimentação econômica de 45 milhões de hectares e nós temos escrituras de 100 anos. Então nós só queremos o que é nosso, o que é de direito, que os nossos agricultores pagaram suas terras, nada mais. Saudades tem pouco mais de 10 mil habitantes, 20.500 hectares de terras e estão em discussão 1.400 hectares. São 51 famílias que estão ali estabelecidas, produzindo alimento para Santa Catarina, para o país e para o mundo. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque nas nossas terras não existem indígenas, e causa espanto, haver essa demarcação nos nossos municípios, que é Saudades e Cunhaporã. O Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, participou da audiência pública e confirmou a posição do governo estadual a favor da manutenção do marco temporal e pelo respeito aos agricultores que as gerações estão produzindo nas terras catarinenses. Do nosso ponto de vista, as áreas ocupadas pelos indígenas no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, são as áreas que devem ser deixadas a eles. Nós entendemos que a compreensão que alguns ministros do Supremo têm no sentido da demarcação imemorial dessas terras, ou seja, de ocupações imemoriais por parte de indígenas da terra, que isso não contribui para o estabelecimento de um cenário de segurança jurídica. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, presidiu a audiência pública e falou sobre os encaminhamentos. Fruto desta audiência serão os nossos encaminhamentos em Brasília. Nós já estamos solicitando audiência no STF para conversarmos com os ministros que não emitiram o seu voto nesta questão marco temporal e levando algumas peculiaridades em específico de algumas regiões do estado de Santa Catarina que já estão em processo de ampliação de área e até mesmo o posicionamento de Cunhaporã e Saudades, que refere-se a uma nova demarcação. Então nós temos situações bem diferenciadas no nosso estado, mas que vai ter agora um encaminhamento pela força do Parlamento catarinense. A artista plástica Andréia Vieira está com obras em exposição na Alesc. Intitulada de Amor que Não Se Mede, quadros retratam a cultura e o cenário de Florianópolis, capital dos catarinenses. Estreou nesta segunda-feira, 15 de maio, na Galeria Cruz e Souza da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a exposição Amor que Não Se Mede, da artista plástica Andréia Vieira. São 20 obras inspiradas na cultura e no cenário de Florianópolis, que retratam em cenas cotidianas a Maricota, personagem do Flocore Léo. A artista também faz referências às mães, por conta do mês de maio, e traz para a galeria 8 telas intituladas Mães Cupcakes, que contam diversos papéis dessas mulheres que fazem o possível e o impossível por seus amigos e por sua família. Andréia Vieira conta um pouco da história da exposição. Então esse amor que não se mede é quando a Maricota realmente passeia pelos cenários, de Florianópolis e essa personagem, Maricota, ela vem de uma forma lúdica, exatamente para falar uma linguagem que chegue à criança e ao adulto. E essa coleção do Amor que Não Se Mede e das Mães Cupcake são 8 cartas que os filhos escrevem para a Maricota, falando da importância dessa mãe. Eu faço convite para estarem aqui na Alesc, prestigiando esse momento tão importante, do mês de maio e prestigiando também a nossa tradição.
A França investiga desde dezembro possíveis práticas da Apple para limitar a vida útil de seus produtos, em particular os smartphones. O Ministério Público informou nesta segunda-feira em Paris que está investigando a Apple. A denúncia foi apresentada pela Associação HOP por supostas práticas comerciais enganosas e de obsolescência programada, que consiste na limitação da vida útil dos produtos, em particular dos smartphones. A investigação está a cargo da Direção-Geral da Concorrência do Consumo e da Repressão de Fraudes, explicou o Ministério Público. Essa associação indicou em um comunicado a sua expectativa de que a investigação permita punir e demonstrar o caráter criminoso das práticas de serialização da empresa do logo da maçã. A agência France Press não conseguiu entrar em contato com a Apple França para obter uma reação a essas informações. Em fevereiro de 2020, a Apple aceitou pagar na França uma multa de 25 milhões de euros por práticas comerciais enganosas. Esse valor equivaleu a 133 milhões de reais. A investigação aberta em janeiro de 2018, a pedido de uma associação que contava com mais de 15 mil depoimentos, estava relacionada à restrição de funções dos modelos antigos de iPhone. A eleição presidencial turca vai ser definida em um segundo turno, marcado para 28 de maio. Moradores de Istambul comentaram a disputa entre o atual chefe de Estado e o opositor. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan se saiu muito melhor que o esperado nas eleições de domingo, em comparação com o que apontavam as pesquisas de intenção de voto. O líder do Partido da Justiça e do Desenvolvimento, legenda islâmico-conservadora, conseguiu 49,5% dos votos, seguido pelo social-democrata Kemal Kılıçdaroğlu, do CHP, à frente de uma colisão de 6 partidos com 44,9%. Nas ruas de Istambul, o clima é de expectativa com o segundo turno, marcado para 28 de maio. Deus sabe quem vai ganhar, mas como disse antes, espero o melhor. Mas não acho que o CHP será bom. Desejo que Tayyip ganhe. O que há de errado conosco agora? Dizem que os preços estão altos, mas os preços estão altos em todos os lugares, também em países estrangeiros. Se Deus quiser, o presidente Recep Tayyip Erdogan vai vencer. Um líder mundial. Sim, ele é. Kılıçdaroğlu não consegue juntar duas palavras. Ele comete gafe atrás de gafe. O presidente fala sem acompanhar o jornal. Ele faz tudo o que pode, mas nosso povo é ingrato. Biz de herkes gibi aslında dün uzun gecelere kadar bekledik. Como todo mundo, esperamos as longas horas da noite de ontem. É o resultado que queríamos? Francamente não. Poderia ter sido melhor, mas atribuo isso ao fracasso do CHP em se distanciar de alguns partidos. Afinal, somos um país nacionalista. Bazı partilerle arasına mesafe koymamasına bağlıyorum. Sonuçta milliyetçi de bir ülkeyiz. Na capital, Ankara, observadores europeus afirmaram que o primeiro turno das eleições presidenciais aconteceu de forma competitiva e marcada por uma retórica dura. O governo da Ucrânia anunciou nesta terça-feira que derrubou 6 mísseis hipersônicos russos Kinzhal durante um ataque noturno contra Kiev. Noite tensa na capital ucraniana. O Ministério da Defesa do país disse nesta terça-feira que a Força Aérea do país derrubou 6 mísseis hipersônicos russos Kinzhal em um novo ataque noturno de mísseis e drones em Kiev. Os mísseis Kinzhal, cujo nome significa punhal em russo, são mais difíceis de interceptar do que outros tipos de projéteis. O presidente russo Vladimir Putin apresentou o míssil em 2018 e o chamou de arma ideal por sua dificuldade de interceptação. Há uma semana, a Ucrânia anunciou que derrubou pela primeira vez um míssil hipersônico Kinzhal, utilizando sistemas fornecidos por Washington. Kiev recebeu em meados de abril os primeiros Patriot, um dos sistemas de defesa antiaérea mais avançados dos Estados Unidos e utilizado para derrubar o primeiro míssil da Rússia. As autoridades ucranianas não divulgaram que sistema foi utilizado para interceptar os mísseis Kinzhal nos ataques desta terça. Alguns destroços caíram em vários bairros de Kiev, incluindo no zoológico da capital ucraniana. 3 pessoas ficaram feridas.
E você vai ver a seguir. Comitiva do governo gaúcho vai aos Estados Unidos estreitar relações com investidores e multinacionais. Você costuma usar adoçantes? Então fique alerta, pois OMS diz que o produto faz mal à saúde. Tem a previsão do tempo para a sua região. E ainda, iniciativa busca acabar com o analfabetismo no sistema prisional. Estamos de volta, agora são 20 horas e 23 minutos. As execuções registradas em todo o mundo chegaram a mais de 800 no ano passado, o nível mais alto desde 2017. De acordo com o relatório da Anistia Internacional publicado nesta terça-feira, o número é ainda maior, já que países como a China tratam o assunto como segredo de Estado. O mundo registrou o maior número de execuções sobre a pena de morte em 5 anos. A Anistia Internacional publicou nesta terça-feira o relatório anual sobre o tema, que contabiliza 883 pessoas executadas em 20 países no ano de 2022. O relatório que a Anistia Internacional publica destaca um quadro muito preocupante. Registramos um aumento de 53% no número global de execuções realizadas em 2022. Este é o valor mais alto que registramos desde 2017. E foi principalmente devido ao aumento em 2 países, Irã e Arábia Saudita. A organização diz que os números são bem mais altos, já que muitas nações tratam o assunto como segredo de Estado, como por exemplo a China, a Coreia do Norte e o Vietnã. Donc, les 5 plus grands exécuteurs dans le monde. Os 5 maiores executores do mundo são a China, que executa milhares de pessoas todos os anos. Não temos esses números porque na China os dados estatísticos sobre a pena de morte são considerados segredos de Estado. Depois vem o Irã, onde os números, quando comparados à população, tornam o país o número 1 do mundo. Em seguida vem a Arábia Saudita, depois o Egito e, finalmente, os Estados Unidos da América. L'Arabie Saoudite, puis l'Égypte et enfin les États-Unis d'Amérique. Mas nem todos os resultados foram negativos em 2022. De acordo com a Anistia Internacional, 6 países aboliram completamente a pena de morte por lei ou removeram do Código Penal, o que reforça a esperança de que haverá mais abolições completas em breve.
E na última semana, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve junto com comitiva em Nova York, nos Estados Unidos. O objetivo foi aprimorar conhecimento para políticas públicas e apresentar o Estado a investidores. Uma comitiva do governo gaúcho cumpriu extensa agenda na última semana. Encontros, painéis e reuniões com empresas tecnológicas buscaram estreitar relações com o Rio Grande do Sul. Um dos encontros foi com a Microsoft, onde foram discutidas novas parcerias. Trazendo o nosso time de secretários, nos ajuda pela quase que uma palestra personalizada para o governo aqui, pela equipe da Microsoft, a identificar as soluções, a evolução da tecnologia, novos temas como ChatGPT, né, OpenAI, a inteligência artificial, que são mudanças que devem ser acopladas em soluções para o governo, para a sua função, mas também que, como governo, temos que ter a preocupação dos seus reflexos na sociedade. Mas, enfim, avançamos discutindo também sobre plataformas que podem ser acopladas para a segurança pública, para o uso no relacionamento com o cidadão, formação de mão de obra. Então a gente tem já uma parceria com a Microsoft e queremos evoluir no sentido de desenvolvermos espaços de aprendizado em tecnologia para o trabalhador junto às escolas. A comitiva também participou de uma imersão na sede do Google para conhecer soluções digitais oferecidas pela companhia. Os principais objetivos dessas ferramentas são melhorar os serviços oferecidos pelo Estado e buscar subsídios para políticas públicas. Parcerias para produtos e serviços a partir dessas plataformas que foram apresentadas para nós, não apenas do Google, mas também de outras empresas que são parceiras e que se correlacionam com o Google e que podem ser utilizadas. Também, claro, falamos sobre a questão de parcerias, como eu tenho falado, né, para vocês, desde Oracle, Microsoft e também aqui no Google, dos conteúdos que eles geram para a formação de mão de obra, e uma imersão agora no final, que foi aqui especialmente deixa a gente um pouco mais zonzo, como vocês falaram, que é sobre a questão da inteligência artificial, né, e uma apresentação muito clara assim, sobre tudo que nos trouxe até aqui, inteligência artificial e, consequentemente, as infinitas possibilidades. Os trabalhos nos Estados Unidos encerraram na sexta com visita ao Mastercard Tech Hub. Os integrantes da comitiva conheceram soluções digitais apresentadas pela empresa e conversaram sobre possíveis parcerias para a inclusão financeira e meios de pagamento. O governador Eduardo Leite fez um balanço das visitas e sinalizou como positivas na oferta das alternativas do Estado aos investidores. Nós temos aqui milhares de brasileiros que estão aqui em Nova York nessa semana por conta das diversas agendas e também de vários investidores, fundos de investimento, bancos, especialmente atentos ao que está se passando no Brasil para poder definir prioridades de investimentos. O que a gente fez ao longo desses dias foi trazer a nossa carteira de investimentos e o Rio Grande do Sul aos olhos desses investidores. E acho que muito simbolizado nessa última agenda que a gente teve, que é do GRI, que reúne investidores, bancos, empresas de infraestrutura, especialmente para apresentar o nosso portfólio na área de concessões, de privatizações, de parcerias com o setor privado. Aqui a gente pode falar, por exemplo, no primeiro painel sobre o hidrogênio verde, apresentando justamente os estudos da McKinsey que nós contratamos, que dão a clareza da capacidade de produzirmos hidrogênio verde no estado e competirmos com outras regiões com o preço que se aponta viável ao estado. Depois, um painel sobre infraestrutura para energia e, mais uma vez, posicionando o Rio Grande do Sul aos olhos de diversos investidores, bancos, sobre as oportunidades do Estado em geração de energias renováveis. E agora o último painel sobre o portfólio na área de estradas. Então, concessões de estradas que o Estado está fazendo, os novos blocos que nós estamos estudando, que estamos estruturando, né, apresentando a perspectiva aí para o futuro, para que o Rio Grande do Sul seja colocado sob os olhares desses bancos, desses investidores, como foco aí para aportar os seus recursos, percebendo que tem um Estado que tem boa estrutura regulatória, muita percepção clara de
o quanto o setor privado deve e pode ser parceiro, que serão bem acolhidos no Rio Grande do Sul. Porque toda relação de negócios, é importante ser dito, ela se dá a partir da construção de confiança. Cada pessoa sabe do que eu estou falando. Ela fecha negócios, ela assina um contrato, se ela confiar que aquele contrato será cumprido. O Rio Grande do Sul está buscando construir essa confiança, justamente. A Petrobras anunciou nesta terça-feira o fim de sua política de preços ligados a cotações internacionais para a gasolina e o diesel, em linha com a intenção do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva de evitar prejuízos aos consumidores. Fim da paridade de preços do petróleo e combustíveis derivados com o mercado internacional e a evolução do dólar no Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Petrobras, em linha com a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de evitar prejuízos aos consumidores. Em um comunicado, a companhia informou que encerra a subordinação obrigatória ao preço de paridade de importação, mantendo o alinhamento aos preços competitivos por polo de venda, tendo em vista a melhor alternativa acessível aos clientes. Durante a campanha presidencial, Lula prometeu abrasileirar os preços da Petrobras, dependentes de uma política que, segundo o líder da esquerda, buscava agradar os acionistas em detrimento da população. Em janeiro, o petista designou o ex-senador Jean Paul Prats, homem de sua confiança, como novo presidente da estatal com a aprovação da direção. A nota destaca que, com essa estratégia comercial, a Petrobras vai ser mais eficiente e competitiva e que vai continuar seguindo as referências de mercado, sem abdicar das vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte em todo o país. Questionado sobre interferência do governo na estatal, por essa decisão ser apresentada em campanha eleitoral, o atual presidente da companhia desconversou durante a entrevista e negou haver interferência de Lula na mudança. Analistas de mercado dizem que a decisão é confusa para o mercado. E você costuma usar adoçantes? Pois é, os adoçantes artificiais podem causar danos à saúde ao longo prazo. E ainda o mais interessante, não ajudam na perda de peso. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde em um comunicado. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta em um comunicado que os adoçantes artificiais, substitutos onipresentes do açúcar, não ajudam à perda de peso e podem representar risco para a saúde a longo prazo. Os resultados de uma revisão sistemática das evidências disponíveis sugerem que o uso dos adoçantes sem açúcar não confere nenhum benefício a longo prazo na redução da taxa de gordura corporal em adultos ou crianças. A OMS indica que os adoçantes artificiais podem ter efeitos indesejáveis potenciais associados ao uso de longo prazo, como o maior risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. Além disso, a entidade afirma que a substituição não ajuda no controle de peso a longo prazo. Os adoçantes mais utilizados são acesulfame de potássio, aspartame, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose, estévia e derivados. A OMS afirma que a recomendação é válida para todas as pessoas, exceto aquelas com diabetes pré-existentes. Alguns especialistas em nutrição questionam o estudo, baseado em grande medida de estudos observacionais que não permitiram estabelecer um vínculo direto entre adoçantes e controle de peso. E hoje é dia de conferir como fica a previsão do tempo. O Vinícius já está aqui comigo para trazer as principais informações. Boa noite, Vini. Boa noite, Marcelo, e uma boa noite para você que está acompanhando aqui a Pix TV. Devido à massa de ar seco e frio, o tempo continua estável nos próximos dias, fazendo aquele friozinho entre a noite e o amanhecer, e a temperatura segue esquentando durante o dia, com o aparecimento do sol, claro. Nessa quarta, pode haver formação de geada fraca e isolada nas áreas altas do Meio-Oeste e Planalto Sul. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente conferir e analisar. Aqui nós temos as três capitais, Florianópolis, Curitiba e São Paulo. Repare que a mínima em Florianópolis é de 14 graus e a máxima de 22.
Curitiba, a mínima de 18, a mínima de 11, e a máxima de 18. Em São Paulo, a mínima de 13, máxima de 19. Como vocês podem ver aqui, a gente vai ter sol entre nuvens, mas a predominância é do sol. Isso quer dizer que a gente vai ter as nuvens ali, vão ter aquela passagem de nuvens, mas a predominância tende a ser do sol. E o tempo deve permanecer na quinta-feira até a sexta-feira dessa forma, mantendo as temperaturas baixas na madrugada e amanhecer até que o clima continue parecido dessa forma. Com que o tempo vem mostrando, assim é como o tempo vem mostrando nos últimos dias, né? E eu trouxe aqui algumas cidades mais do interior das regiões para a gente dar uma conferida como vai ficar esse friozinho nessas regiões. Aqui em Caxias do Sul, a gente pode conferir que a mínima é de 13 graus e a gente tem uma mudança de 10 graus de máxima de 23 em Caxias do Sul. Em São Joaquim, olha só a diferença, amanhecendo o dia com mínima de 7 graus e a máxima de 23 graus durante o dia. A mínima de 12 graus em Cascavel, no Paraná, e máxima de 23 graus. Então a gente tem uma alteração bem grande, né, do amanhecer para a tarde também, mas sempre com o clima bem aberto. Na quinta, a gente volta trazendo mais previsões aqui no Pix News, mas eu já posso adiantar para vocês, dando uma olhada nos mapas, que permanece assim durante os próximos 5 dias, vai permanecer nesse tempo, como a gente vai mostrando, o tempo aberto, friozinho durante o amanhecer, à noite também, mas com o aparecimento do sol, o clima vai esquentando pelo menos nesses 5 dias. São essas as informações, Marcelo, tudo bem parecido nesses próximos dias. Uma boa noite para você, uma boa noite para quem está assistindo o Pix News. Obrigado, Vinícius. E uma força-tarefa está sendo realizada em Santa Catarina, buscando erradicar nas unidades prisionais do estado o analfabetismo e o semi-analfabetismo. A ação é em cooperação entre a Secretaria da Administração Prisional com a Secretaria de Educação do Estado. A Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, em cooperação com a Secretaria da Administração Prisional, visam a erradicação do analfabetismo nas unidades prisionais até o fim do ano. Uma força-tarefa está sendo organizada e a realização de provas que buscam a sondagem para identificar o nível de alfabetização geral dos apenados a serem alfabetizados. Após essa análise, será possível qualificar essas pessoas para que saiam da condição de analfabetismo ou semi-analfabetismo. Então se organizou um cronograma para que essas pessoas que estão cumprindo pena possam fazer essa avaliação para se identificar qual é o nível de alfabetização de cada uma delas, para que a Secretaria possa trabalhar dentro desses níveis de alfabetização e qualificar essas pessoas para que elas saiam da condição de analfabetismo ou semi-analfabetismo. Conforme dados atualizados, em março de 2023, o estado catarinense registra hoje mais de 24 mil apenados no sistema prisional. Destes, mais de 11 mil envolvidos em atividades educacionais, incluindo o projeto Despertar da Leitura. O Ederson, reeducando do Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara, participou da ação buscando, por meio da educação, melhorias no trabalho. Eu estou falando por mim e os demais, né? O que eu vejo no dia a dia dos presos aí, né? Gostaria de estar estudando, tipo, nas horas vagas, estar estudando para estar ganhando uma remissão, até para estar saindo aí na rua, estar pegando um serviço melhor, né? Porque, tipo, quase a metade dos presos que estão aí, eles não têm muito estudo, né? Tem só o necessário, né? Aí para nós seria melhor um estudo, tipo, trabalhar de dia, de noite estudar. A gente tem 108 alunos estudando hoje no sistema aqui em São Pedro. Temos 200 alunos com remissão de leitura, que é um projeto de leitura que a gente tem. São em torno de 52 alunos nível médio. As ações estão programadas para este mês de maio nas unidades prisionais do estado. O resultado das unidades mapeadas ficará pronto no final de maio. Com os dados em mãos, o governo do estado irá desenvolver ações específicas em cada um dos presídios. Nós promovemos esse nivelamento nesse momento, com também leitura de livros, que é para fins de remissão de pena.
Nós temos também a parte laboral, que também são oficinas de trabalho que oferecemos em todo o estado de Santa Catarina, como uma forma de reintegração do espaço de trabalho, no mercado de trabalho aqui fora do espaço do estado, né, o espaço prisional, e dessa forma nós estaremos levando pessoas melhores para a sociedade. E essa foi mais uma edição do Pix News que fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Mais notícias você já sabe em pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e a gente se vê amanhã.